Em uma pequena vila no condado de Essex, Inglaterra, existia uma construção que, por décadas, carregou a reputação sombria de ser a casa mais assombrada da Inglaterra. Borley Rectory, com sua estrutura imponente e gótica, parecia, à primeira vista, uma típica residência vitoriana. No entanto, os eventos inexplicáveis e perturbadores que ocorreram dentro de suas paredes transformaram o local em um verdadeiro ícone das histórias de assombração. Construída em 1863, a casa rapidamente se tornou o palco de uma série de fenômenos paranormais que aterrorizariam gerações de moradores e visitantes. A história de Borley Rectory começa com uma lenda antiga, anterior à própria construção da casa. Nos terrenos onde o retório foi erguido, dizia-se que, séculos antes, havia um convento. Uma jovem freira, segundo a lenda, se apaixonou por um monge de um mosteiro vizinho, e os dois planejaram fugir juntos. Quando seus planos foram descobertos, o monge foi executado e a freira foi condenada a ser imurada viva, um destino terrível que, segundo acreditam, deixou sua alma presa no local. Desde então, contam os moradores locais, o espírito da freira continuou vagando pelos arredores, buscando incessantemente o amor perdido e a paz que lhe foi negada. O primeiro registro de eventos sobrenaturais em Borley Rectory foi feito pela família Bull, que foi a primeira a ocupar o retório. Logo após sua mudança, começaram a relatar a visão de uma figura fantasmagórica vagando pelos jardins, uma mulher vestida com um hábito antigo, caminhando silenciosamente entre as árvores, com um semblante triste e distante. O reverendo Bull e sua família acreditavam que aquela figura era a freira da lenda local. Com o tempo, os avistamentos se tornaram mais frequentes. Muitas vezes, a figura desaparecia ao ser notada, como se estivesse presa em um ciclo interminável de sofrimento e arrependimento. À medida que os anos passavam, os fenômenos não só continuaram, como se intensificaram. Os moradores de Borley Rectory começaram a relatar barulhos inexplicáveis que ecoavam pelos corredores, o som de passos pesados subindo e descendo as escadas, batidas fortes nas portas e janelas que nunca cessavam. Objetos desapareciam misteriosamente ou eram arremessados contra as paredes por mãos invisíveis. À noite, era comum que os sinos da casa tocassem sozinhos, interrompendo o sono dos moradores e preenchendo a casa com uma sensação opressora de mal-estar. Um dos episódios mais marcantes envolveu o reverendo Harry Bull, que relatou ver a figura da freira não apenas nos jardins, mas dentro da casa. Certa noite, enquanto lia na biblioteca, ele sentiu uma súbita queda na temperatura da sala. O ar ficou denso, e uma presença indescritível encheu o ambiente. Quando olhou para a porta, lá estava ela, a freira, com seus olhos vazios, flutuando a poucos centímetros do chão, sua mão estendida como se quisesse pedir ajuda. Ele tentou se mover, mas seu corpo ficou paralisado pelo medo. O espírito permaneceu ali por alguns segundos, antes de desaparecer tão rapidamente quanto havia aparecido. A visão deixou o reverendo aterrorizado, e ele nunca mais conseguiu olhar para a casa da mesma forma. Em 1929, após a morte do reverendo Bull, Borley Rectory foi ocupada pelo reverendo Guy Smith e sua esposa. A família Smith rapidamente percebeu que algo não estava certo na casa. O primeiro evento que testemunharam foi o surgimento de uma cabeça fantasmagórica que flutuava em um dos quartos da casa. Assustados, eles decidiram investigar a história do local. Ao descobrir os relatos anteriores, chamaram o famoso investigador paranormal Harry Price para examinar a casa. Price, um dos mais renomados especialistas em fenômenos sobrenaturais da época, conduziu uma extensa investigação em Borley Rectory e documentou uma série de ocorrências estranhas. Durante sua estadia na casa, Harry Price relatou eventos inquietantes. Portas batiam sozinhas com força suficiente para arrancá-las das dobradiças, objetos desapareciam debaixo de seus olhos e barulhos estridentes ecoavam pelos corredores. No entanto, um dos eventos mais assustadores que Price testemunhou foi o aparecimento de mensagens escritas nas paredes. Em vários momentos, frases curtas, implorando ajuda, surgiam do nada. Algumas dessas mensagens eram dirigidas diretamente a Price, pedindo que ele encontrasse o culpado ou libertasse a alma presa. Essas inscrições se tornaram um enigma perturbador para o investigador, que começou a acreditar que a entidade que assombrava Borley Rectory estava tentando se comunicar com os vivos.
Em uma ocasião particularmente assustadora, Price e sua equipe ouviram uma série de batidas fortes vindas de uma parede sólida na sala de jantar. Ao se aproximarem, perceberam que as batidas seguiam um padrão, como se fosse algum tipo de código ou comunicação. Eles tentaram estabelecer contato, pedindo à entidade que batesse uma vez para sim e duas para não. Para seu espanto, as respostas vieram rapidamente. O espírito parecia estar respondendo às perguntas, confirmando que era a freira aprisionada e que não conseguia deixar o local por causa de algum segredo antigo que ainda não havia sido revelado. Os fenômenos em Borley Rectory culminaram em um incêndio devastador em 1939, que destruiu grande parte da casa. A origem do incêndio é um mistério até hoje, mas muitos acreditam que foi causado por forças sobrenaturais, já que o fogo pareceu começar espontaneamente em vários lugares ao mesmo tempo. Durante o incêndio, várias testemunhas relataram ter visto figuras sombrias se movendo entre as chamas, como se estivessem presas em um inferno eterno. Um dos avistamentos mais perturbadores foi o de uma figura feminina, que muitos acreditaram ser o espírito da freira, visível por entre as cortinas de fogo, sem qualquer sinal de dor ou pânico, apenas caminhando lentamente até desaparecer nas ruínas da casa. Mesmo após a destruição de Borley Rectory, o terreno onde a casa ficava continuou a ser um foco de relatos paranormais. Pessoas que passaram pelo local afirmaram ouvir os mesmos barulhos de batidas e sussurros, como se os espíritos que habitavam o retório ainda estivessem lá, vagando pelas ruínas de um lugar que, para eles, jamais deixou de existir. O espectro da freira continua sendo visto nos arredores, em especial nos dias mais nublados, quando a neblina parece se fundir com as memórias sombrias daquele lugar amaldiçoado. Hoje, Borley Rectory é lembrado como um dos maiores mistérios sobrenaturais da Inglaterra. Uma história que, apesar de envolta em lendas e especulações, ainda consegue provocar calafrios em quem ousa estudá-la. O caso de Borley Rectory, com suas aparições fantasmagóricas, batidas inexplicáveis e mensagens sobrenaturais, serve como um lembrete inquietante de que, às vezes, os mortos não se afastam, e suas histórias permanecem ecoando através do tempo e do espaço.